Olá, tudo bem? Que fala aqui é o professor Luciano. Vamos estudar um pouquinho mais sobre equação de segundo grau, mais a utilização da fórmula de Bhaskara. Então, qual a origem da fórmula de Bhaskara? Na verdade, a fórmula de Bhaskara foi criada para fazer uma homenagem ao matemático Bhaskara Akaya. Ele foi um matemático, professor, astrólogo, astrônomo indiano, considerado o mais importante matemático do século XII e o último matemático medieval importante da Índia. Na verdade, a fórmula foi deduzida, criada cerca de 400 anos após a sua morte. Então não foi ele que criou a fórmula, que nós vamos estudar. Foi só uma homenagem a ele que foi dado o nome Bhaskara, que é hoje bem conhecido atualmente. Então é o seguinte, a fórmula de Bhaskara serve para resolver equações completas ou incompletas de segundo grau. Só para lembrar que a equação de segundo grau é uma expressão que tem uma igualdade e possui potência 2 com maior na variável x. Então, para determinar a fórmula de Bhaskara, ela tem duas formas. A gente pode ir pelo discriminante, pelo delta. Então, é b ao quadrado menos 4ac. Depois, é como se fosse duas partes. A gente vai fazer essa primeira parte aqui, ver quanto é que dá esse discriminante. E depois vamos ver o resultado da solução, por meio dessa outra expressão, que é o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então você pode até ficar bem gravado na sua memória, Muitos também preferem usar essa unificada, Qual a diferença que tem? Porque na verdade, como ali dentro não é o delta, e o delta não vale isso aqui, é como se se colocasse ali dentro, ok? Então, um prefere fazer essas duas etapas, outro prefere fazer uma só, mas hoje não vamos ver fazer dessas duas formas. Vamos ver um exemplo? Aqui pede para achar as raízes ou solução reais da equação x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Antes de mais nada, para você aplicar a fórmula de Bhaskara, você tem que notar o seguinte. Primeiro, a equação tem que estar na forma reduzida, ok? O que é reduzida? Está sempre igual a 0. Se tiver algum número para o lado de cá, passa para o outro lado, trocando o sinalzinho, e vê que dá para somar, para transformar sempre na forma reduzida. Chegando aqui, você vai ver quem são os coeficientes A, B e C. Lembra quais são? O A é o que está com x ao quadrado, quando aparece nada é 1. O B, menos 5. E o C é o 4, ok? Agora, nós vamos achar o discriminante, o delta. Como é que você acha o delta? Lembra? O que é esse B, esse A e C? São esses números aqui. Aí você vai substituir. Então, fica B ao quadrado. Como é negativo, parênteses. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Aqui você faça com cuidado. Primeiro potência, depois multiplicação, ok? Então, menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5 vai dar 25. 4 vezes 1 vezes 4, 16. Aí a subtração é por último, 25 menos 16. Chegamos que o discriminante é 9. Vamos para outra parte agora. Vamos ver agora a forma de Bhaskara, Então, x é menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Mesmo esquema. Quem é o b? Menos 5. Então, fica menos 5, ok? Mais ou menos raiz quadrada do 9. Por que é 9? Porque o delta é o 9 que achamos ali, dividido por 2 vezes 1, que é o a, Aí vocês vão fazer o cálculo certinho, Menos com menos faz a regrinha de sinal que vai dar 5. Raiz quadrada do 9 é 3, dividido por 2. Agora aqui é o seguinte, por que aqui é mais ou menos? Porque aqui a conta vai partir para duas etapas. Nós vamos achar o primeiro x, que vai ser a soma, ok? 5 mais 3, tá vendo? 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. E o outro x, que é o x2, o x2', vai ser a subtração. Vai ficar 5 menos 3, dividido por 2. 5 menos 3 é 2, dividido por 2 é 1.
Por que que a gente faz assim? Porque toda equação segundo grau a gente vai ter sempre duas, né? Duas ou possibilidade de ter duas raízes, ok? E dessa forma nós chegamos que a equação tem duas raízes ou soluções, que são a solução 1 e 4. Vamos ver outra situação. Para achar as raízes da equação, 3p ao quadrado mais 6p mais 3 igual a 0. Ah, mas é p, não importa, né? Não importa. Como fosse x, a ideia é a mesma. Então, achando o discriminante, que é o valor do delta, ó. Primeiro o a é 3, tá vendo? Ó? O b é 6, positivo, e o c é 3. Então, ó, substituindo para achar o delta, vai ficar b ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 3, ok? Primeiro faz a potência, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36 também. E vamos chegar a 36 menos 36, o discriminante, o delta, vai ser 0. Continuando, agora vamos achar a forma de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Ok? Então, que vai ser o valor do p. Então, ó, menos 6, que é menos b, né? Tá vendo? Ó? Mais ou menos raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes a. Não esqueça que o a é 3, né? Então fica 2 vezes 3. Aí nós vamos ter menos 6, mais ou menos 0 por 6. Aí o mesmo esquema. Ó. Achando o primeiro p, né? Que é menos 6 mais 0 dividido por 6. Vai ficar menos 6 por 6, vai ficar menos 1. E o outro p vai ficar menos 6 menos 0 por 6. Vai ficar menos 6 por 6, que também vai ser menos 1. Portanto, essa equação vai ter duas raízes iguais, menos 1, ok? Vamos ao exemplo C. No exemplo C é o seguinte, determina as raízes reais da equação. 4y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Então, o mesmo procedimento. Ó. Primeiro, vendo os coeficientes A, B e C, o A é 4, B é menos 2 e o C é 1. Achando o valor discriminante, o valor do delta, né? Então, nós temos b ao quadrado, ó, fica menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, menos 4 vezes 4 vezes 1, ok? Faz a potência primeiro, vai dar 4, 4 vezes 4 vezes 1 vai dar 16, chegamos a 4 menos 16, vai ficar menos 12. Achando a forma de Bhaskara, né, do y, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então, o y vai ficar menos o b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 12, dividido por 2 vezes a, que é 4. Agora, aqui é o seguinte, aqui nós temos um problema. Aqui nós chegamos a raiz quadrada de menos 12. Mas qual é porque 12 não tem raiz? Tem, mas o detalhe é porque está negativo. Aí é o seguinte... Quando não existe raiz quadrada de se par, cujo radicando é negativo. Nesse caso, a equação não tem raiz. A conta para por aqui e não tem solução. Beleza? Então é o seguinte, vamos fazer um resumo? Quando você fazer o cálculo e o delta der um valor maior que 0, positivo, como exemplo A, a equação do segundo grau terá duas raízes diferentes. O x' vai ser diferente do x duas linhas, vai ser dois números diferentes. Se você fazer o cálculo, o delta der igual a 0, como exemplo B, isso quer dizer que a equação vai ter duas raízes reais iguais. O x' e x duas linhas vai ser o mesmo número, como exemplo B. E se o delta for menor que 0, como foi o último exemplo que vimos, o delta for negativo, quer dizer que a equação não vai ter raiz, não vai existir solução. Então, se vocês verem que o delta deu negativo, já para por ali mesmo. Já coloca e escreva assim, não existe solução. Veja só esse exemplo aqui. Vamos resolver algumas equações de um grau completo utilizando a forma de Bhaskara. Vamos ver esse exemplo aqui, só para nós relembrar. Então, inicialmente, vamos calcular o valor do delta, né? O valor do A é 1, B é 14 e o C é 49. Achando o valor do delta, 14 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 49. 14 ao quadrado dá 196. 4 vezes 1 vezes 49 dá 196 também. O delta vai ser 0.
Isso quer dizer o quê? Que a equação vai ter duas raízes iguais. Quer ver? Vamos continuar a conta. Aplicando a fórmula de Bhaskara. Ó, menos b, que é menos 14, mais ou menos raiz de zero, dividido por 2 vezes a. 2 vezes a. Vai ficar menos 14 mais ou menos 0 por 2. Então o x' vai ficar menos 14 mais 0 e menos 14 que menos 0. Vai dar a mesma coisa. Menos 14 por 2 que vai ser menos 7. Portanto, a raiz vai ser, o x' vai ser menos 7 e menos 7 também. Ou seja, a equação vai ter uma única raiz. Esse outro exemplo, achando o valor do A, B e C, né? O A é menos 5, o B é 12 e o C é menos 14. O delta, né? Se você substituir o valor do discriminante, vamos chegar a delta menos 136. Isso quer dizer o quê? Como delta é negativo, isso quer dizer que a equação não vai ter solução, não vai ter número que feche como resposta. Então parou por aqui, ok? Espero ter entendido o assunto. Até o próximo conteúdo.